Estamos de volta, a Família Projeto de Deus, hoje num bate-papo muito bom aqui com o Geraldo e a Simone, falando sobre a importância da oração na família. E por falar nisso, tenho um recado para você. No próximo domingo, nós vamos receber aqui na Rede Século XXI, no programa Louvemos o Senhor, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, direto de Portugal. A imagem tem passado por alguns lugares aqui no Brasil e, recentemente, visitou as crianças de uma creche na cidade de São Paulo. Vamos entender um pouquinho da história de Nossa Senhora de Fátima e sobre a imagem peregrina na reportagem de Júnior Guarda. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Neste trecho de João, capítulo 19, versículos de 25 a 27, Jesus é bem claro em suas palavras. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A partir disso, João a levou em sua casa. Maria tem aparecido ao longo deste milênio em diversos lugares do mundo e também para diversas pessoas, sempre trazendo uma mensagem de paz, amor e chamando a atenção contra os pecados e as atrocidades cometidos pela humanidade, como ocorreu em Fátima, Portugal. Ela apareceu às 3 crianças. O interessante é ver que a Virgem Maria escolheu as crianças mais pobres que tinha nesse lugarzinho. Um lugarzinho muito simples, muito assim, normal para essa época da guerra, porque era uma época muito dura e muito triste. O Portugal estava passando com muita crise mesmo por causa dessa guerra, não é? Certo? E ela veio lá em Fátima para realmente trazer a paz. E por isso que ela apareceu toda branquinha, para mostrar que realmente ela é mensageira de paz. E esta mensagem de paz chega ao Brasil através desta imagem de Nossa Senhora de Fátima, a de número 3, idêntica à que está na redoma de vidro na Capela das Aparições em Portugal. Hoje no mundo tem 13 imagens semelhantes àquela que Lúcia fez o trabalho e na imaginação dela passaram um escultor e o escultor fez essa imagem maravilhosa de Nossa Senhora de Fátima que roda o mundo. Existe uma diferença entre uma imagem peregrina e uma imagem fixa. A imagem fixa, ela tem um pingente no peito de Nossa Senhora, perto do coração. Esta imagem peregrina que a gente recebe, ela tem um mundo no peito. Essa é a diferença de uma imagem peregrina de uma imagem fixa. No Brasil, ela é recebida em determinados locais como chefe de Estado, com todas as honras de uma autoridade. Em São Paulo, ela visitou as crianças da creche de Nossa Senhora de Fátima. A garotada rezou e cantou para a Virgem Maria. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. A gente confia totalmente nessa proteção dela, né? Porque humanamente a gente pode fazer tudo, mas a gente percebe que acima de tudo isso humanamente que se faz, tem essa proteção dessa mãe, né? Nossa Senhora, em sua última aparição em Fátima, nos deixou um recado. Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Suas mensagens ainda repercutem em nossa alma
na mais profunda compreensão de que ela é nossa mãe e nossa protetora. Ela é mãe. E nós esquecemos isso, não é? Ela é mãe e deve nos ajudar a caminhar como uma mãe ajuda. Dá-me a mão para caminhar cada vez melhor. Ela está no céu, mas ela está junto conosco aqui, né, crianças? Então, vamos rezar bem bonitinho para essa mãezinha querida, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então aproveite, não perca essa oportunidade. No domingo, às 9 horas da manhã, aqui no Louvemos ao Senhor, venha participar dessa recepção, dessa visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Faça um esforço e venha para cá participar com a gente. E Nossa Senhora, hoje a gente está falando de oração, Nossa Senhora lá em Fátima deu uma dica. Rezem o terço, rezem o terço, rezem o terço. Vocês rezam o terço em casa? Simone, Geraldo, como é que é? Não todos os dias. Nós somos convidados a rezar todos os dias, mas nem sempre a gente consegue rezar. Às vezes a gente reza individualmente, às vezes a gente reza junto, às vezes a gente reza com os filhos. Muitas vezes a gente acaba rezando o terço nas viagens. Então, quando a gente está se deslocando para os lugares, nós entramos no carro e começamos a rezar o terço. Para vir hoje para cá, saímos de Jundiaí, a primeira coisa que fizemos até chegar aqui no estúdio, rezamos o terço, né? Então, na medida possível, a gente tem rezado sim, né? E as crianças, elas também vão acostumando, né, a rezar. Então, quando a gente está em família, cada um vai rezando um mistério, né? Então, eles vão participando e, pelo menos, é uma oração que tem ficado muito dentro deles, é a oração do terço. Porque a oração do terço é a oração da Escritura, né? A primeira parte da Ave Maria é a saudação do anjo, né? Sim. Então, os nossos filhos também vão aprendendo a ouvir, né? A ver que esse anjo veio trazer a Maria, se ela aceitava ser a mãe de Deus. Então, a gente procura sempre assim contextualizar, né? Trazer na vida deles, contar sobre aquela passagem, falar daquela passagem do anúncio, né? E a família de Nazaré, né? A família de Nazaré, Nossa Senhora, São José, e que Jesus crescia ali, naquela família, né? Ele teve esse suporte para crescer não só na sabedoria, mas também ser cuidado. E uma coisa muito forte que nós temos aprendido na nossa comunidade é que Maria é figura da igreja. Porque Maria foi aquela que gestou Jesus, né? E a igreja hoje é que tem nos gestado na fé, tem feito nascer em nós, pela igreja, pela catequese, pela palavra, pelos sacramentos, tem feito nascer em nós o homem novo, que é Jesus Cristo, né? O homem que sabe amar. Porque esse amor ao inimigo, por exemplo, que foi um dos evangelhos da liturgia desses dias, né? Como ensinar o nosso filho a amar o inimigo? Amar aquele que bateu na escola, amar aquele que tratou mal, ou amar o irmão que falou uma coisa mais ríspida, né? Como falar? Não tem como falar isso, não tem como a teoria. A teoria não funciona. A gente pode ter um esforço da nossa parte, mas se a gente não experimenta isso concretamente dentro de nós, que Deus nos amou quando nós éramos inimigos, nós não temos como amar o outro. E não dá para rezar se eu tenho inimigos. Se eu tenho algo contra alguém, é difícil rezar, porque a nossa oração não vai a Deus, não chega, né? As nossas mãos, uma barreira, né? As nossas mãos estão manchadas de sangue por causa da nossa raiva, da nossa ira. Então, a oração nos ajuda também aí, né? A entrar em acordo com o nosso inimigo, a procurar o outro, a pedir perdão, a nos reconhecer. E até nesses momentos de raiva, de ira e tudo, é que a oração ajuda a gente, porque a gente chega para Deus e fala: Senhor, eu estou, como vocês falaram, né? Os filhos vendo vocês, olha, essa semana
o papai e a mamãe tiveram um problema, mas a gente está pedindo perdão aqui e tudo mais. Então, nesses momentos, até a oração é isso também, né? A oração é isso. E a gente viu agora há pouco também aqui no vídeo, né, de Nossa Senhora de Fátima, da reportagem, que Nossa Senhora apareceu numa época de guerra, numa época em que, prevendo uma nova guerra, o país passando por uma série de dificuldades, de gente querendo acabar com a fé de Portugal, né? E eram crianças pobres, né? E muitas dificuldades e tudo mais. E mesmo assim, perseveraram naquilo que Nossa Senhora pediu para elas. E vocês estão aqui bonitões e tudo, né? Tão chiques, elegantes. Vocês têm dificuldade? E se tem dificuldade, vocês conseguem rezar, e os filhos também, nos momentos de dificuldade, ou a vida é um mar de rosas? Como é que é? Nós estamos enganando bem, pelo jeito, É isso né? que eu estou vendo, está enganando bem. A dificuldade é constante. E é como o exemplo de Fátima, né? Ela se apresenta para os humildes, para os simples, para os pobres. E a gente tem percebido isso também nas nossas vidas, nas vidas dos irmãos com quem a gente acompanha, na comunidade. Aquele que é pobre, aquele que é humilde, aquele que é simples, aceita, né, o Senhor, aceita a palavra. Aquele que já se sente cheio, completo, autossuficiente, né, não sente essa necessidade, né, de Deus, né? E a gente procura passar isso para os nossos filhos, com dificuldade, né? Aquilo que eu comentei, né? Quanto mais cedo você começa, mais fácil é essa passagem da fé. Conforme eles vão crescendo, eles já vão tendo as suas vontades próprias, né? Vão tendo os seus compromissos, vão tendo os seus questionamentos. Então começa a ficar um pouco mais difícil de atraí-los, de falar. Mas o convite que é feito para nós é esse, de a gente falar sempre, né? Baseados na palavra de Deus. Não é a palavra do Geraldo, não é a palavra da Simone, mas é a palavra do Senhor. O que o Senhor nos inspira a falar para eles. Não dando catequeses, né? Mas colocando a nossa vida com fatos concretos. Como que a gente tem visto Deus passar nas nossas vidas? E frente aos acontecimentos dos nossos filhos, procurar ter essa iluminação. O que o Senhor está falando para vocês e para nós com esse acontecimento, né? É claro que nem sempre eles aceitam, né? Nem sempre eles aceitam, mas pelo menos eles ouvem e refletem, processam, né? Porque um falando, outro falando, né? E dentro da comunidade que a gente participa, tem a figura do mestre também, que é um auxílio para os pais nessa evangelização. Então, não é só o pai e a mãe que fala para a criança, para o jovem. Tem os mestres, tem o catequista, tem outros irmãos de comunidade que chegam e falam também. Então, não parte só do pai e da mãe. Então, essas dificuldades, assim, a gente consegue amenizar ou administrar dessa forma também. Elas vão permanecer sempre, essa dificuldade, porque a primeira coisa é a rejeição, de você rejeitar, de você achar numa determinada idade que você já é dono do seu nariz, você sabe o que tem que fazer, e aquilo que o pai e a mãe já estão falando já não serve mais, né? Então é fundamental essa presença do catequista, a presença de outros irmãos, podendo ajudar os pais nessa passagem da fé. E falando de sofrimento, né? Nós tivemos muitos momentos de sofrimento na nossa vida. Nós passamos por desemprego do Geraldo, né? Nós passamos um momento de mudança de cidade, conflitos, preocupações com casa, preocupações financeiras, preocupação com os filhos, com a escola. Nós temos na nossa casa 2 crianças especiais que nasceram, e foi um momento de sofrimento, porque nós não entendemos por que isso aconteceu na nossa vida. E a nossa tendência é sempre rejeitar o sofrimento. E, às vezes, a gente não percebe que, através do sofrimento, vem Deus junto. Ele está ali, né? Ele está ali nos falando, nos apoiando. Porque não existe cristão sem cruz. Todos nós temos uma cruz. Todos nós. Muita gente quer só a ressurreição. Exatamente. A maioria das pessoas reza para o Senhor tirar a cruz. E o cristão é aquele que reza
para que o Senhor ajude a viver aquela cruz, a viver aquele sofrimento, mas com fé, viver com paz. Então, rezar quando tem dificuldades é o que nos dá a paz, porque o sofrimento não sai, o sofrimento todos têm. Os que estão dentro da igreja têm, os que estão fora da igreja têm, os que são de outra religião têm. Né? Ninguém está imune de sofrimento. Agora, como eu vivo esse sofrimento? Eu vivo esse sofrimento com fé, apoiada em Deus, em paz, ou eu me descabelo, ou eu me desespero, ou eu mato o outro, ou eu faço mal. Né? Então, a diferença do cristão é essa, que ele tem esse discernimento de saber que Deus está ali, porque Jesus Cristo subiu na cruz. Se o próprio Filho de Deus subiu à cruz por nossos pecados, por que não nós não temos também algum sofrimento? Né? Quem somos nós? Não somos mais que Deus. E aí, se a gente reza nos momentos em que está tudo bem, como vocês falaram, o Geraldo falou que é uma necessidade, a Simone, é uma necessidade, a gente está enxertado na videira, né? Nos momentos bons, mais ainda nos momentos de dificuldade, porque no meio da crise a chance da gente tomar uma decisão errada é muito grande. E sabe uma coisa, Carlão, que nos ajuda muito é estar numa comunidade. Porque às vezes, quando nós estamos diante de um momento triste, uma crise, uma dúvida, e que nós não conseguimos rezar, nós vamos à nossa comunidade e falamos, irmãos, nos ajudem, rezem conosco, rezem por nós. Algum irmão, às vezes, dá uma palavra, conta uma experiência, e isso é o que nos ajuda, porque a gente vê que o problema não é só nosso, o outro, às vezes, já passou por um problema parecido e se apoiou no Senhor. Então, é um pouco da viúva, né? Sabe que o Senhor, um momento, ele vai atender, ele vai dar uma resposta, ele vai aliviar. Então, estar numa comunidade, ter irmãos, fazer parte da igreja, é crucial, porque senão como a gente vai viver o sofrimento sozinho? Sozinho nós não temos essa força. E a gente tem visto, né, muita gente desesperado mesmo, desesperançado, procurando até tirar a própria vida, porque não está enxergando o sentido da sua vida. Né? E eu ouvi um testemunho outro dia de um homem que não tinha fé e queria encontrar Deus, e ele ficou 2 dias sozinho. Ele saiu, foi para um lugar deserto e ficou 2 dias sem falar com ninguém. E ali, pedindo essa experiência, e ele teve uma experiência profunda com Deus. E a partir dali ele saiu, Deus falou no coração dele, realmente ali. E aí ele, já escreveu vários livros, é um homem espetacular. Então, estava num sofrimento, estava na busca. Né? Então, você que está nos assistindo, que está desanimado, que acha que Deus, né? Tem gente que fala, Deus me abandonou. Você vai falar de Deus, você fala, Deus me abandonou, Deus não esquece de mim. E não é isso, é a gente que abandona Deus. Ele não nos abandona. Então, você que está com esse sentimento, vai numa igreja, vai diante do Santíssimo. Eu tenho certeza que ali na presença de Jesus, o Senhor vai falar no seu coração. Mas busque, né? Bata, procura, como aquela viúva, vai atrás, bate, porque vai se abrir, né? A gente está conversando sobre a importância da oração na família. Manda para cá a sua participação pelo WhatsApp 19 99902 0021. E a gente está falando das dificuldades, tem agora uma mensagem que é da Natalice dos Santos Barbosa. Ela está escrevendo para nós aqui, preciso de oração para minha família, para meu esposo se livrar do vício do álcool. Eu oro todos os dias pela minha família, eles ainda não oram comigo. O que fazer? Então, essa aí, obrigado, Natalice, por participar conosco, abrir o seu coração aqui com a gente. E é isso que a gente estava falando, que a Silvia estava falando agora há pouco, né? Insista, reze, peça, que Deus não fica, não vai desprezar a oração de uma esposa, né? Pedindo pelo seu marido, né, Simone? E contar com a igreja, né? Por isso da importância da comunidade, a importância de outros irmãos. Procurar o sacramento. Né? Então, a gente tem experiências assim de outras famílias que passaram por essa mesma situação do vício, do álcool, da droga, dos jogos, né? E com a ajuda da comunidade, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda da oração, isso foi possível a pessoa se libertar dessa escravidão.
né? E muitas vezes sozinha a pessoa não consegue, ou já tem uma rejeição por ser a esposa, por ser um filho. Mas a comunidade pode ajudar numa situação dessa, né? Então, é procurar ajuda mesmo, junto à igreja, junto a uma comunidade, ser inserida numa comunidade. Isso fortalece demais, principalmente nesses momentos. E eu queria falar para essa esposa, né? Ame o seu esposo, ame o seu marido. Pede ao Senhor a graça do amor que você teve no altar, naquele momento em que vocês se casaram, que vocês tiveram a graça da união. Senhor, me devolve esse amor que foi perdido, me devolve esse amor do altar, né? Seja aquela que vai dar o amor de Deus para ele, viu, Natalice? Derrama a sua vida por ele, vai orando, não fica cobrando, né? Mas demonstre seu amor para ele. Eu imagino que seja difícil, mas vai pedindo a graça. Eu tenho assim percebido na minha vida que todas as vezes que eu preciso de alguma coisa, eu falo, Senhor, me dá a tua graça, porque eu não consigo sozinha. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos. Então, pede a graça de amar todo dia de manhã, você tomar esse compromisso, né? Hoje eu vou amar o meu esposo, eu vou fazer aquela comida que ele gosta, eu não vou cobrar nada, eu não vou falar nada da bebida, hoje eu vou me doar. Aí no dia seguinte você faz a mesma coisa e vai indo. E nesse amor, Deus pode renovar o relacionamento de vocês. Porque Deus ama ele, né? Deus mesmo o ama, viciado. exatamente, mesmo viciado, ele não deixou de ser filho. Filho amado, não é? Microfone, querida. Né? Isso mesmo. É isso aí, a gente tem mais uma participação no WhatsApp, é da Adriana Carina Pires de Salesópolis, berço do Rio Tietê. Olha, ela está orgulhosa lá do berço do Rio Tietê. Bom, né? Bacana. Região. Ela mandou a foto aí do altar e da casa dela, onde ela reza, o cantinho de oração dela. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado por essa partilha que você faz com a gente aqui. Continua mandando a sua mensagem para cá. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.